Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Fé com Rímel. Temos mais uma convidada especial, a Yasmin. Ela vai já se apresentar para vocês. Mas antes eu queria agradecer quem assistiu, curtiu, compartilhou. Os outros episódios estão disponíveis aqui no canal, temos 2. E você pode abençoar a vida de alguém com os testemunhos que a gente tá contando aqui. E esse, inclusive, aqui embaixo tem um sininho. Eu adoro falar isso. Você clica pra você receber notificação sempre que a gente postar um novo vídeo. E segue a gente no Instagram, @FéComRímel. Toda segunda a gente posta uma frase pra você refletir. E estar com a gente durante esses dias até que a gente poste um novo episódio, tá? Então assim, Yasmin, seja bem-vinda ao nosso terceiro episódio do Fé com Rímel. A gente vai falar de um assunto muito especial. Qual que é o assunto, Lorraine? Relacionamento. Ela adora, ela adora. Eu gosto. Eu tenho com a minha família, com os meus amigos. Não, esse daí não. É o amoroso, relacionamento amoroso. Deixa eu falar. Porque a galera gosta disso, né? E nós estamos em março, mas aí já tá apontando pro mês dos namorados. Se você ouvir hoje, se você ouvir hoje, vai que você se inspire até junho, você tá ganhando um presente. 2 meses pra você tentar, né, gente? Mas vá com calma, porque o mercado está escasso. É difícil, verdade? O povo da balada, eles vão pra balada e já é difícil. Quando eu converso com o pessoal do trabalho, eles falam que no trabalho, seja onde for, né? Os meus amigos seculares, eles falam que é muito difícil tu encontrar alguém num relacionamento. Agora tu imagina na igreja. Mano, é muito difícil. Os que têm são Jesus na causa. Aí a gente ora pra salvar, Jesus não tá acelerado nesse Jesus processo. salva, Porque ele ele quer que a gente aproveite a prata da casa. Não, ele salva, ele leva assim, ó. Jesus salva dela. Mas aí a gente tem que valorizar a prata da casa. A Yasmin valorizou a prata da casa. Sim, temos 2 valorizar a prata da casa. Você também valorizou. Não sobrou prata pra mim, então... Sobrou sim. Sim, lá no Tempo Central tem várias pratas, sabe? Mas o povo anda selecionando demais. Às vezes a prata não tá brilhando. Mas às vezes a prata não se manifesta. Também. Há pratas que se manifestam. Essa daí tu nem tem argumento. Mas aqui não se manifesta. Deixa a Yasmin se apresentar. Aí para. Não, tem que falar por prata nenhuma, não. A prata tem boca, sabe? Mas aí tem que dar um toque pro chefe das pratas ali, ó, pra ele conversar. Entendeu? Tu sabe as coisinhas, as taças lá da Bela e a Fera, que tinha até boca? Pois é, tem. Não faz. Ai, os bichinhos precisam de um tutor, né? De um curso. É por isso que o Pedro Rubens tem, ele lançou um curso. Pedro Rubens. É verdade. Lançou, olha, o povo vai procurar. Procure. Qual é o nome do curso? Atitude. É uma coisa assim. Depois eu confio com vocês. Mas Yasmin, a gente já falou aqui, introduziu o tema. E você, se apresente, faz seu merchan. Ai, gente, tava bem assim. Vai, fala. Mas muito obrigada, né? Eu sou Yasmin Salles. Agora eu sou Yasmin Salles, e aí o sobrenome do meu pai, Costa, e depois Medin, que agora eu sou casada. Nossa, é uma alegria muito grande estar aqui no Fé com Rímel. Quando a Yolane me mandou mensagem fazendo o convite, aí eu fiquei assim, né? Tipo, aí a minha reação foi essa que eu mandei lá. Eu falei, meu Deus, eu vou lá, me chamar pra falar de relacionamento. Nunca que eu imaginei isso. Aí, mas enfim, muito feliz que essa conversa venha edificar a nossa vida e a vida do pessoal que tá em casa também. Verdade, galera. Deixa eu ir aqui pra primeira pergunta. Quando a gente fala sobre relacionamento, né? A gente volta lá pro tempinho que a gente era mais novo, quando a gente era adolescente. Hoje você tem quantos anos? 24, beirando 25. Mas tu casou com 24 ou com 23? Com 24. 24, né? Foi 24. Beleza. E quando é que iniciou, Yolane, com tantos anos, eu comecei a gostar de um menino? Tu lembra qual foi mais essa idade? Cara, é porque assim, eu sempre fui de igreja no bairro, né? Eu era de uma congregação pequena. Pequena assim, porque não era o templo sede da área, depois foi um templo sede de área. E aí, meu pai, ele é diácono e ele sempre se envolveu com todas as congregações. Então, eu sempre conhecia, ia pra encontro. E aí, eu era de uma congregação, mas conhecia todo mundo das outras congregações. E aí, querendo ou não, chega uma fase na adolescência que a gente começa a olhar diferente, né? E aí, eu tive esses olhares diferentes. Mas eu nunca fui uma pessoa de muita atitude, porque, né, sempre fui adolescente e sempre fui aquela menina feia, de verdade. Eu vou foto minha pra te ver. Eu não vou mostrar nenhuma foto minha. Uma
Uma história que eu posso contar pra vocês de tempo de escola, que vai refletir exatamente o que eu tô falando. Tava no 6º ano, tinha o quê? 11 anos. E aí, umas meninas Meninas e meninos, né? Fizeram uma lista de pessoas bonitas na sala. Eu era a última. Sem mentira. Mas tu tava na lista? Não, eu era a última. De todos da classe. Da sala de tava todos da Ah, classe. tá. Eu entendeu? já ia dizer tu tava na Todas as lista, né? meninas, todas as meninas, eu era a última. Isso me abalou muito. Estão casadas? Não sei, eu perdi contato. Assim, Venceu, deixa pra lá. ela Pois é, porque a gente vai ser muito claro em relação a isso. A gente tava viajando, aí no avião entrou uma menina. Eu falei, Dalbas, eu conheço ela, eu fiz ensino médio com ela lá no Bombódromo. Quando ela entrou, continuou muito bonita, né? Quando ela entrou, eu falei, nossa, ela continuou muito bonita. Ela não embarangou, né? Porque ela Sim, tem gente que embaranga. Porque eu sei. tem umas bonitas do nosso passado do ensino médio que se tu olha hoje, tu nem reconhece. Aí eu falei, Yolanda, ela não vai te reconhecer. Mano, ela não vai me reconhecer. Porque hoje eu sou uma pessoa mais ou menos, mas antigamente eu sempre gostei de me arrumar. Mano, mas não tinha arrumação que desse jeito. Então eu falei, Dalva, ela não vai me reconhecer. Eu me sentia feia. As pessoas falam, não, você é bonita, mas eu me via feia. Entendeu? Aí, com o tempo, não, você é bonita sim e tal. Mas demorei muito tempo pra me ver bonita. No teu caso, tu já te via bonita, tu já te arrumava. Eu não. Eu me escondia. Feia, mano. Ah, eu era Mas mais eu me via escondida. feia. Eu me denominava feia mesmo, porque eu usava óculos. Comecei a usar óculos e minha testa, ela não é tão pequena. Hoje meu cabelo, assim, eu arrumo pra ficar mais assim, mas ficava assim, eu usava baixado no meio. Ou cabelo lambido assim, né? E aí teve tempo que a gente usava assim, usava, era muito feio. Enfim, e aí então eu tinha certeza que ninguém ia olhar pra mim, né? E aí foi o tempo que o Caston Blue escolhi esperar, foi um bombástico, né? Teve conferência. Tu foi no aqui. seminário Eu aqui em Manaus? fui. Eu também fui. Eu Comprei tinha até um blusa, chaveiro. eu tinha uma blusa assim, escrito eu escolhi Eu esperar. não fui. Obrigada! Não é opcional, obrigatório a minha E espera. aí usava aquelas pulseiras toda caracterizada. Faltava comprar pulseira, brinco, não usava brinco, né? Mas Tô cordão. sozinha porque eu escolhi esperar. Nossa, aí, inclusive, pessoas assim que eu observava na época foram também, enfim, aquele ciclo de amigos que escolheram esperar, mas tava todo mundo de olho no outro, né? Enfim, se você estiver assistindo aí, meu Deus do céu. Não vou falar nomes, né? Mas enfim, mas sempre soube muito que eu, enfim. E aí, claro, vi a adolescência 15 anos, 16 anos, comecei a gostar mais claramente e tal. E aí foi um tempo de muitas confusões, né? Acho que eu fui estudar pra fora, eu saí da minha escola, que eu estudava na Cachoeirinha, e fui estudar no centro. E aí Mas nisso... tu morava por aqui? Não. Tu Eu morava então tão sempre- distante? Sim, E e vinha pra cá? sempre estudava fora. Sempre estudei fora. Meu Deus. Sempre estudei fora porque minha mãe sempre tinha uma política de que se eu estudasse no bairro, tá. eu ia ter muitas amizades no bairro, entendeu? Então, os amigos que eu tinha no bairro eram as pessoas da igreja. Certo. E aí, beleza, aí ia Ela estudava tava fora. certa. E depois eu fui estudar no centro. E eu já tava andando sozinha, né? Tipo assim, pegava ônibus e tudo mais. E na escola do centro, eu tive contato com muita gente diferente. Tipo, pessoas que tinham uma fé diferente, porque até então tinha conhecido pessoas católicas, que criam, que não criam. Mas lá, quando eu fui pra escola, eu conheci ateus, eu conheci agnósticos, pessoas que se consideravam agnósticas, adventistas. Enfim, conheci uma coisa assim. E eu sempre tive um grande olhar de admiração para pessoas que gostavam de estudar. E nessa escola eu encontrei muitas pessoas assim. E aí foi aí que comecei a realmente ter um interesse maior. Foi o primeiro entendeu? crush. Foi. Enfim, mas assim, foi lá pros 15, 16 anos, né? Foi... Na época que a gente vive hoje, talvez eu tivesse sido considerada tardia, porque hoje crianças de 12 anos já estão, né? Perigoso. Enfim, mas espera, Marisa, gente. tu lembra do teu primeiro paquera? Eu A primeira coisa, aquele cara Ai, aquele menino que tu gostava e, meu Deus, era uma paixão. Eu acho que tipo assim, tinha o queridinho da igreja, tinha o bonitinho da escola, mas eu nunca tinha coragem, eu não tinha coragem nem de admitir que eu gostava, porque eu sempre achava assim. A minha mãe era professora, então ela incutiu na nossa cabeça que a gente tinha que estudar, que a gente era criança e que a gente não podia namorar. Então, quando eu começava a ter interesse, eu ficava assim, ai não é o tempo. E aí eu meio que evitava isso. Aí eu lembro que quando eu mudei de escola, bem novinha, da 4ª pra 5ª, eu sempre estudei em escola de período, assim, tipo,
até a alfabetização, primeira, quarta, quinta, oitava. Aí quando eu saí da primeira, quarta pra quinta, oitava, eu mudei de bairro, de escola. E nesse novo bairro, um rapazinho teve aquelas festas juninas de meio de ano. Um dos meus novos coleguinhas chegou no meio. Ai, meu Deus. Ele chegou no meio da festa, se ajoelhou, me deu uma flor e me pediu em namoro, gente. Eu dei um fora tão feio. Eu falei assim, menino, para com isso. Levanta daí, a gente é adolescente, tu tem que estar estudando. Não, de namorar. O bichinho saiu de lá tão arrasado. Coitado. Gente, eu era muito assim, entendeu? Então, assim, eu evitava até sentir. Mas eu achava... Eu não lembro. Se eu lembrar da final do coisa, eu falo. Mas, assim, tô falando... Eu só lembro de achar bonito e falar, não, eu tenho que estudar. Não, eu tenho que estudar. Aí, eu acho que no final do ensino fundamental, eu me interessei por um menino, mas... Deus me livrava, gente. Porque eu me interessava por um menino e o menino tava gostando de outra. E sempre era alguém que era minha amiga. Ficava assim, me sentia vivendo malhação. Gosta do fulano e o outro gosta da sua amiga. Eu era a protagonista. eu era a coadjuvante. E ela era a protagonista, gente. Eu me sentia numa novela adolescente. Ei, mas tinha os jogos... Aqui tinha jogos escolares. No interior, mano, os jogos escolares era top. Sim. E aí eu lembro, eu sempre estudei no Carmo, a Maria você conhece, né? A escola do Carmo. Só que lá o pessoal estuda muito. Mano, eles não tem tempo pra isso, né? Então assim, lá em Stoss tava pra estudar, porque as freiras era barra pesada. E aí quando eu me mudei pro Bosco, eu lembro que tinha... outra situação, mas não era nem o menino do Bosco. Teve jogos escolares. Sim. E aí tinha um rapazinho do GM3 que eu nunca estudei lá. Gente, quando ele passava na hora do jogo, eu falei, gente, é lindo, maravilhoso, que gato! Só que ele era muito mais velho que eu, né? Eu era adolescente. E aí eu descobri onde ele morava, cidade de interior, né? Todo buraco, mundo né? sabe. Descobri onde ele morava. Uma vez eu peguei minha bicicletinha. Aí, mãe, eu vou comprar pão. Eu morava aqui, fui comprar pão na China. Aí eu passei na frente da casa dele. Quando eu passei na frente da casa dele, ele tava com a namorada dele. Ah, partiu do Menino, meu coração Despedaçado. despedaçou. Falei que nunca mais. Próximo mês já tava tudo certo. Já tava apaixonada por outro. Porque essa fase aqui que a gente tá da adolescência, por mais que a gente se Sim. sinta um patinho feio, a gente sempre vai gostar de alguém. Exato. Sim. Sendo correspondido ou não. E é melhor que não seja É correspondido. verdade, porque gente, não é a o que eu fase mais certa. tive, foi, assim, achar bonito e não ser correspondido. Era na igreja, era bonitinho, não era correspondido. Nem me notava, tu só admirava a distância, entendeu? Sim. Mas eu tinha muito, eu falo pra mamãe que esse medo, ela fala, ai, você foi boba, eu não ia ter problema. Eu falei, graças a Deus, então, que eu tinha medo da senhora que eu nem falava. Sim, isso é bom. Evitou Evitou muita traumas, frustração. né, e tal. Eu brinco com as minhas amigas da minha cidade lá do interior que eu posso voltar pra lá sem nenhuma preocupação, que eu não vou encontrar ninguém desconfortável e nem homicida. Tá, é verdade, tem esse ponto. Tem esse ponto, porque a cidade é E pequena. no teu bairro hoje, tu se sente desconfortável se tu voltar? Até porque tua mãe jogava pra estudar lá na China, Sim, né? exatamente. Mulher sábia. E tinha uma coisa assim que até pouco tempo, né, quando eu mudei pra agora pro Tempo Central, eu percebi que eu sempre fui uma pessoa de... Se alguém chegava em mim, sei lá, sendo mais cordial. Claro, a gente sabe diferenciar, a gente sabe diferenciar o que Uma é pessoa uma educada. educação e uma educação assim um pouco mais educada, né? Então, várias vezes eu já percebia um pouco e eu, tipo assim, somos amigos! Amigo, mano, não sei o que. Eu sempre cortava, mas não era intencional. Depois que eu fui perceber, eu falei, meu Deus, fulano... Gente, jamais ia imaginar, mas era. Entendeu? E aí isso me blindou de muita coisa, né? De, enfim, evoluir algumas coisas. E é desse jeito, eu não tenho esse receio, não. Vou tranquilo, se encontrar alguém, oi, vai Senhor. Assim, eu tinha muito isso também. Não percebia, não notava. Em compensação, as minhas amigas me faziam passar muita vergonha. Marcavam encontros escondidos pra mim. E tu ia? Eu não sabia. Elas diziam assim, a gente vai fazer trabalho. Aí eu falava, tá bom. Eu chegava lá. Tudo combinado. Aí eu ficava sem reação. Quando eu era mais nova, eu meti o louco. Uma vez, eu gritei lá na porta da casa, eu não quero ir, eu não gosto. Aí a menina assim, não fala, ele tá aí na frente, ele tá ouvindo. Eu falei, mas é pra ele ouvir mesmo. Meu Deus! Eu gritava lá de dentro. Quando eu saí, o menino tinha ido embora. Eu realmente botava... Pra correr, né?
Ai. Até hoje boto pra correr. Difícil. Eu já melhorei. Se me convidar pra sair, não vou gritar na porta da minha casa. Verdade. Eu era uma adolescente na minha cabeça, eu não tinha que estar fazendo nada daquilo. Ai, que bom que a minha cara botou moral nessa A cabeça. mamãe botou muita moral na minha cabeça. E em relação a essa fase das tuas amigas que tu tinha, tu foi a primeira a namorar? Tu foi a última a namorar? Todo mundo namorou, tu não namorava? Assim, quer que eu considere igreja ou escola? Da escola pra cá. Da escola. Cara, eu acho que eu fui uma das últimas mesmo. No ensino fundamental eu não tinha muitos amigos. Sempre, como eu era muito feia, as meninas bonitas tinham seu grupo de amizade. E eu tava com os meninos assim. Eu tinha mais amizade com meninos que estudavam e a gente jogava Minecraft na sala. Esse era meu grupo de amigos. Então, o pessoal casou, teve filho, nossa. Embarangou. Enfim, né? Eu sei de gente assim, já tem 2 filhos, 3 filhos e tal. E agora que eu tô, que tive um relacionamento e tal. Então eu acho que eu fui uma das últimas. Se tem alguém que tá solteiro, não sei, não tenho contato. Mas acho que eu fui uma das últimas mesmo. Até questão de ensino médio, deixa eu ver. Uma das últimas. E da igreja? É quando tu começou a frequentar mais, ser mais ativa na igreja. Todo mundo namorava e tu não. Eu sempre fui líder. E aí. Ai, pesa mais. E aí sempre tive uns olhos assim mais criteriosos, né? E eu tinha muito cuidado e tudo mais. Inclusive, acho que depois pra frente a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu fui uma das últimas também, né? Se eu posso falar assim. Mesmo que eu tenha casado agora, tipo, tem uma amiga que casou recente. Mas acho que o meu foi mais por último, assim, né? De questão de relacionar mesmo. Enfim, sempre fui muito difícil nesse sentido de um relacionamento, né? Sempre fugia muito de relacionamento por conta do ministério mesmo, por conta de estudar, enfim. Na igreja tu tinha uma referência? Tu olhava pra um casal? Não, aquele ali eu vou me espelhar pra seguir. Olha, eu tinha 2 casais que eram assim bem... Eu olhava pra eles e a gente tem que entender que todo casal tem defeitos e qualidades, né? Daí eu pegava um pouco de cada e aí eu juntava assim, falava, eu quero juntar um pouco disso aqui, porque eu quero que no meu casamento, na minha família seja dessa forma, né? Então eu tinha assim, meus pastores na época, né? Alguns tios também, enfim, líderes assim que cuidaram de mim por muito tempo, meus pastores de criança, que até hoje lá na área são pastores do Ministério Infantil, são pastores assim de muita autoridade e tal, enfim, de lutar com algumas coisas. Então eu tive algumas referências dessa forma, né? E também dentro da minha família, assim, tios e tudo mais, pegando um pouco assim, né? Mas é isso. Mas assim, dessas pessoas que você pegou como referência, assim, pulando um pouco lá pra frente, né? As perguntas da frente. O que tu viu lá que hoje tu faz? Eu acho que questão de compreensão. Não sei assim falar exatamente, mas de compreensão, tentar compreender. Tipo, eu não posso abrir muito assim, né? Mas de compreender mesmo, de ter muita paciência, de procurar entender, conversar, olhar uma situação e não reagir logo, sabe? Sim, essas eu coisas. ouvi muito isso, Isso, eu via muito isso e aí eu tento aplicar. Claro, gente, por favor, cheio de defeitos. Falta muito, eu sou muito impaciente. Mas eu busco isso, né? Enfim, tem qualidade do meu pai, que eu vejo que ele também, mesmo com defeitos, minha mãe também tem coisas assim que eu pego, minúcias assim que eu busco, isso aqui eu quero pegar pra mim, sabe? Mas é isso, eu acho que a maior parte mesmo é a compreensão, sabe? De conversar, diálogo, perguntar, ter paciência, dizer... Tá bom, já sabendo que tu é muito reativa, tu pegou que... Porque quando a gente casa, a gente começa a analisar com mais profundidade os nossos pais, né? Então assim, hoje quando eu me olho, eu falei, meu Deus, eu tô igual a minha mãe. Sim. Em relação à reação, né? E às vezes quando eu não estou, eu falei, eu preciso ser mais igual a ela. Porque ela não reage com facilidade, entendeu? Ela não reage, não, ela observa.
Amigo, no começo era bomba. Hoje já demora um pouco pra reagir, observa e tudo mais. Mas isso a gente vai analisando, se autoanalisando e analisando os relacionamentos que a gente observa por aí. Aí a gente sempre tem que colocar um padrão mais elevado, né? Sim. Os nossos pais, os nossos líderes, os nossos pastores. Não jogar aquele casal que vive uma vida totalmente desorganizada. Tu não pode ter uma pessoa dessa como referência. A tua régua sempre tem que ser maior. E isso não só para questão de relacionamento, para questão de vida com Deus, para questão profissional, para questão do trânsito, um exemplo muito claro. Então, assim, você tem que sempre ter uma régua maior, porque é aquilo lá que você quer alcançar. Você nunca pode andar de forma linear. Né? Sempre de forma subindo. Uma pergunta minha, né, que sou solteira, não estava aqui, mas aí eu ouvindo. Pergunta pra vocês duas. No início do casamento, você está no início, você já, posso dizer que já está caminhando para mais tempo. Como é que vocês fizeram pra blindar? E você já está caminhando para o fim. Eu não falei nada. Eu ia dizer para o meio. Não para o meio. Mas assim, como é que vocês fizeram pra blindar esse início de relacionamento? E porque assim, pra medir ali a referência de quem que vocês vão ter próximo nesse início. Porque eu acho que o início de qualquer coisa é complicado, né? Um bebê tem que ter cuidado, um projeto, um processo. O meu início foi um pouco diferente. Quando eu converso com outros casais, eles falam que o primeiro ano foi horrível, foi muito alinhamento. No meu caso, não foi horrível, foi muito bom, porque nós já éramos muito amigos. Então, a gente conversava muito, a questão da comunicação, do diálogo. Então, o primeiro ano foi tranquilo. Eu acho que os próximos anos, que é quando a gente passa a se conhecer mais, a rotina pega mais. Porque no primeiro ano é muito oba-oba, né? Chegamos, todo mundo tá casado, E ele tá destruindo as coisas lá fora. Né? E aí o segundo ano, não. O segundo ano, tu já tem aquela rotina pesada, porque tu já trabalha, tu já passou aquela parte do muito legal. Então é nesse segundo ano que você passa a se policiar pra tentar compreender o outro, né? O outro nem sempre vai estar errado, nem sempre vai estar certo, mas você tem que ter sempre aí vem a questão da sabedoria. Sobra tudo pra mulher, né? É isso que pega, né? Sobra. Sobra, essa responsabilidade sobra sim. Não. Mas também é top. Pra mim, no caso, eu acho que foi muita questão de diálogo mesmo, né? Porque eu vim com muitas cargas, a gente vem com muitas malas, né, pra um relacionamento. Sim. E aí você precisa abrir essas malas, mesmo que você não vá trazer pro seu relacionamento, mas abrir aqui pra dizer, olha, tem isso e aquilo. Então, talvez, pode ser que às vezes eu reaja dessa forma por causa disso. E aí, quando isso acontecer, a gente pode sentar e conversar. E aí foi uma das coisas que a gente fez de primeira, assim, até antes a gente conversava muito sobre essa questão de... talvez não quero usar a palavra gatilho, mas situações mesmo que aconteceram, né? Enfim, trazendo coisas da família, ele trazendo da família dele, eu trazendo da minha, de mostrar e dizer, olha, isso aqui, e a gente precisa trabalhar isso aqui, pra que a gente consiga manter um bom diálogo e tudo mais. Já que a gente já entrou nesse aqui, desse daqui, que é o Nelson, como é que tu conheceu o Nelson e como é que iniciou o interesse? Ai, são duas perguntas diferentes, né? Vamos lá. Gente, o Nelson pra mim não era... Não vou dizer ninguém, né? Era um qualquer. A gente, eu já conhecia ele lá na empresa, né? A gente conversava assim, coisa... Não era isso, mas enfim. Mas ele sabe do que eu tô falando. Lá eu falava pra todo mundo, na verdade, chegou um tempo que eu percebi que eu era uma das únicas mulheres lá dentro e que eu era uma mulher solteira. Então, enfim, aí eu comecei a falar que eu tinha namorado. Só pra, tipo, não ter, porque ficavam perguntando, né? Tanto mulher... É uma chatice. Aí eu comecei a falar. Sim. Mas, tipo, não tinha, né? Enfim, eu já falava isso desde quando eu entrei. E aí teve um dia que nós conversamos. Foi bem aleatório, assim, já conhecia ele me ajudava com algumas coisas da TV, bem tranquilo, assim, nenhum tipo de comentário a mais, sério, de verdade. Só aqui pra saber se você não pode chamar, interesse nenhum. Aí ele disse que eu tinha interesse nele, mas tipo, não tinha. Aí teve um dia que nós, era férias, era de janeiro aí de um ano, não lembro. E eu tava trabalhando num estúdio e ele entrou pra consertar alguma coisa lá dentro também.
E aí a gente puxou um papo, assim, que eu não lembro. Eu sei que foi um papo muito profundo. Depois eu fiquei pensando, caraca, que papo profundo. E eu falei umas Mas coisas sobre o quê? sobre vida, sobre sonhos, sobre família, do nada. Aprendam, peguem Do as nada. dicas. Nada pra ti, né? Pra ele. Aí eu sei Saiu que em casa todo dia. ele, se vocês trouxerem ele aqui, vocês perguntem dele, porque eu posso não falar o certo aqui. Mas ele disse que teve uma hora que eu falei uma coisa que ele ficou assim, ó. Porque eu tava falando que às vezes a gente quer uma coisa, tipo, falando, às vezes você quer a família e você não se prepara pra ter uma família, e você faz isso e aquilo, você não pode fazer isso, né? Tipo, dando um sermão, assim. Enfim, Não, moleque. nem sabia do que ele fazia, não sabia do que ele tava passando, nem nada. Mas Jesus te usou. E aí, acho que foi isso. E aí ele disse que ficou bem assim, né? E aí uma lágrima assim. Ele vem dizendo. E aí ele disse, depois disso, que mudou a mente dele, né? Mudou muito a mente dele em muitas coisas. E foi desse momento em que ele começou a, tipo assim, me observar, né? Mas eu tava nem aí. E aí teve um dia que a gente foi gravar um coisa lá na igreja da Escola Bíblica Dominical, e eu já vi ele lá, né, trabalhando na escola, lá no culto, enfim. Lá no Tempo Central? Lá no Tempo Central. Porque eu comecei a ir pra lá algumas vezes, né, no domingo, pra ajudar a questão da mídia e tal. E aí vi ele trabalhando com muita responsabilidade, beleza e tal. E eu sempre gostei dessas pessoas, assim, que usam coisas de tecnologia, né? A gente tinha falado isso. Eu achava isso muito legal, muito interessante, muito inteligente. E isso é um ponto fraco. Assim, enfim. E aí tá. Aí eu vi ele trabalhando, assim, eu olhei, só olhei. Normal, tranquilo. E aí o Douglas, posso falar o nome dele, né? Pode. Aí o Douglas, quando eu olhei e tava olhando, ele tava subindo assim algumas coisas e tal, procurando organizar, e eu tava lá atrás, lá no fim, aí chega uma voz do Douglas falando assim, ei, tu nunca... O Nelson, né? Aí eu não, falei assim. Soa bem como na sua vida. Aí eu falei, eu não. Aí ele, mas ele é um cara trabalhador, trabalhou na obra e não sei o que. Eu falei, não tô disponível. Eu falei assim, não tô disponível, eu tô pensando nisso. Só que ficou na minha cabeça. E aí foi disso que a gente começou, ele começou a querer se aproximar de mim. E eu fui querendo baixar mais ou menos a guarda. Só que nesse meu querer baixar a guarda, às vezes eu era muito ríspida. De tipo assim, quando eu não queria falar, eu não queria falar, entendeu? Eu era muito grossa. Não parece, mas eu era um pouco grossa. Ele sabe falar melhor, mas ele disse assim que eu posterguei conversas várias vezes. Até que um dia, no mês de março, ele chegou com uma flor pra mim no Dia da Mulher. Escondido, assim. Uma flor pra mim no Dia da Mulher. Aí ele comprou no sinal de Que ele comprou no R$2. sinal de R$2. Mas eu nunca tinha ganhado uma flor desse jeito. Aí eu já ganhei uma flor do sinal. Aí outro dia, aí eu fiquei, nossa, né? Mas tudo bem, tudo tranquilo. Aí depois chegou um chocolate do Ferrero Rocher. Aí eu... Meu Deus, até juro, será que eu ganhei uma flor do sinal? E aí, enfim, aí a gente foi baixando mais a guarda, a gente foi conversando mais. E acho que é isso, responde a pergunta. Vou ficar de olho lá na rede, se alguém chegar com a flor do sinal e Ferreiro Rocher. E como é que foi o pedido de namoro depois de toda essa aproximação? É assim, como eu já falei, antes de eu vir pra cá, eu sempre fui líder, né? E aí lá a gente não tinha esse costume de namorar e tal. E depois eu vou falar uma coisa que vocês vão entender algumas coisas aí, mas enfim. Tem uma pergunta lá pro final que é bem, bem legal. E aí, teve uma vez que ele chegou pra mim e falou que foi muito claro. Tipo assim, eu tô gostando de você. Falou desse jeito. E uma das coisas que eu tinha orado depois de uma situação, eu falei, Deus, eu não quero mais... tipo assim, não quero ter interesse em alguém que não tem interesse em mim. Eu não quero falar pra pessoa que eu gosto antes que ela me diga. Então, se for pra acontecer alguma coisa a partir de agora, por favor, Deus, falando com Deus, minha conversa com Deus, que essa pessoa seja muito clara comigo. E isso foi um ponto. E aí teve um dia que ele chegou pra mim e falou, olha, eu tô gostando de você. Aí eu falei, é? Aí ele falou, é. E aí eu falei, então ora. Aí eu falei isso, então ora, porque eu não posso namorar. E aí foi isso. Esse foi o pedido, né? Aí depois continuei assim postergando algumas coisas e tal.
E aí teve um dia que ele chegou pra mim de novo e falou, perguntando, né, alguma coisa. Aí eu falei, esse ele já tava orando, ele falou, então tá bom, então ora mais. Ele até fala sobre isso, né? E ele continuou. Até que um dia ele falou que... Ele tá indo pra todos os montes de as coisas que tem, né? Que as pessoas vão. Conheço esses lugares. Até que o dia que a gente conversou exatamente certo sobre isso, né? Tipo, falando, a gente já tá conversando por um tempo e tudo mais. Aí eu expliquei minha situação pra ele. Eu falei, olha, eu sou líder, eu não posso namorar desse jeito e tal. Eu passei por isso, isso e isso. E eu acho que se você quiser algo comigo, você precisa conversar com os meus pais e com a minha liderança. E aí e a gente continuou orando, né? Conversando e tal. Só que aí ele queria conversar lá com os meus pais, só que eu fiquei nervosa. Fiquei muito nervosa, gente, porque até o momento ninguém tinha chegado nessa parte. Ninguém tinha chegado nessa parte. Aí eu fiquei assim, né? E aí ele parece que percebeu que não tava enrolando, mas eu tava com muito medo, assim, entre aspas, né? Até que um dia tava chegando E isso ele já tinha falado várias coisas pra família dele. E ele já tinha falado de mim, já tinha falado que eu era isso, que era aquilo, não sei o que eu era diaconisa, que eu era da igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que eu era da Boas Novas, ixi, um monte de coisa. Aí chegou junho, que foi o mês, teve uma convenção aqui, né? E aí os pais deles iam vir. E os pais dele iam vir pra cá. E ele queria que eu conhecesse os pais. Como que ele não conhecia os meus? Eu falei, pronto, agora é a hora. Aí, tá bom, agora tu tem que ir lá em casa, porque antes de eu conhecer os teus pais, tu precisa conhecer os meus, né? E você precisa pedir deles pra gente conversar mais profundo agora, porque a gente já orou e tudo mais. E se for pra gente continuar, vai ser assim, né? E aí, ele tomou atitude, foi lá em casa. Um dia, eu super nervosa. E aí, falei pros meus pais, acho que dias antes. Aí, ele marcou um dia, avisei meus pais. E ele foi lá, super nervoso, gaguejando mais que tudo. Eu me tranquei no quarto, mas com tudo silêncio, desliguei o ar. Fiquei ouvindo. E aí, ele conversou, né, com os meus pais. E aí, meus pais conversaram com ele e tal. Enfim, concordaram de a gente se conhecer e continuar, né, nessa conversa mesmo. E foi a partir disso. Aí a gente não saía muito, o máximo que a gente fazia era ir almoçar no horário do trabalho, no restaurante que tinha do lado do trabalho, né? Aquele do pombo? Não, qual do pombo? Que a gente tava almoçando e chegou um monte de pombo voando. Não, nesse não, aquele ainda é longe. O de dentro, ali na frente da Boa Novas. Deixa esse marido. Isso, a gente almoçava lá. E enfim, a gente não saía, né? E o máximo que era, tipo, às vezes ia pro lanche, às vezes quando minha mãe vinha pro culto também, aqui no templo, a gente saía junto e tal. E foi isso. Aí eu Tiveram tipo uma corte, era? Isso, exatamente. Ah, entendi. Aí a gente foi assim, foi desse jeito. O bicho é perseverante, né? Foi muito Aí, a minha perseverante. pergunta, né? Aí, olha aí, foi corte. Então, assim, a minha pergunta, na cultura de hoje, todo mundo desiste fácil. A gente sabe que, tá muito difícil, cansei. O rapaz, a moça me olhou feio. Ele poderia vou pra ter outra. desistido. E ele, com toda essa história, o Nelson podia ter desistido. Mas Podia. olha, ele venceu mesmo. Assim, mostra aí, ó. Venceu, tá vendo, carinhas? Venceu. Aí, vocês tiveram todos esses desafios. Uhum. Como é que vocês esperaram? O que você atribui o fato de vocês terem esperado? Porque, assim, é muito fácil. O cara fala assim, muito difícil, então eu vou pra outra. Não falta opção. Sim. Uhum. É a opção que está se atirando no colo. Sim. E no caso dele tinha muita gente em cima da carne, né? Em cima do peixinho ali, entendeu? E uma vez eu falei pra Yasmin, cuidado que... Ai, meu Deus. Então, o que você atribui o fato de vocês terem superado isso, não terem desistido, né? A gente, assim, falando de desafios, a gente teve muitos além dessa parte, né? Quando a gente viu que realmente queria isso, a gente fez um propósito. Até no casamento eu falei, né? Que a gente parou de tomar refrigerante. E fez outros propósitos além desse, mas esse foi o mais longo que nós fizemos. E além desse desafio, a gente teve outros, né? Tipo, minha família tinha aceitado e tal, mas a gente teve outros conflitos. Sim. E aí eu atribuo isso até falando tipo assim, eu tive alguns conflitos e desafios, nós tivemos alguns conflitos e desafios por consequência de escolhas minhas anteriores, entendeu? E é até uma coisa que eu queria falar, porque muita gente
passa por coisas, faz escolhas erradas e depois não entende por que lá na frente tá sofrendo. E eu fui compreender isso. Por exemplo, quando tudo aconteceu, algumas pessoas duvidaram da gente. E eu na minha cabeça, né, eu busco entender por essa forma, que eu plantei isso, tipo assim, de não confiar em mim, entendeu? Porque lá antes, por escolhas erradas, acabei me relacionando, entre aspas, relacionando de conversas, conversas que não devia ter tido, saídas que não devia ter feito. Esses papinhos perigosos. Isso, papinhos perigosos. Né? Que no momento que estava acontecendo, tranquilo, entendeu? Porque queria ajudar e tudo mais. E não era. Então, eu sabia que talvez podia ser um sinal de cilada, mas eu tava insistindo, entendeu? Antes tenho que ser uma bênção na vida dessa pessoa. Exatamente. Né? Então, isso antes de conhecer o Nelson, né? Então, quando eu conheci, isso já tinha acontecido. E isso veio à tona no momento. Então, a gente teve esses desafios a superar. Que parece que reacendeu algumas coisas, de vir à tona e esses papos vierem novamente. E aí a gente ter que conversar, olha, dizer, não é isso. Isso aqui é passado. Inclusive, teve um momento até que tava tão conflitante que ele chegou pra mim e falou, a gente quer ficar nisso? A gente quer continuar? Eu falei, quer. Então, a gente vai esquecer isso e a gente vai começar agora, a partir de agora, do zero, uma nova coisa. E aí, a gente se apegou nisso. Se for da vontade de Deus mesmo, a gente vai conseguir superar. Tudo vai acontecer. E foi o mesmo momento que a gente falou, ó, quando é que a gente quer casar? Será que esse ano ou no ano que vem? Aí eu fiquei, acho que só no outro ano. Aí, só que nisso, a gente vendo essas coisas, né? E aí ele começou a me buscar em casa pra vir pra cá, pra igreja, viu que era muito complicado essa logística. Aí juntou tudo e a gente falou, ó, já que tá tudo certo, gente, que realmente isso, por que a gente não casa esse ano? Falei, né? Então acho que é. Vocês começaram a conversar, né? E a corte quando? Depois que conversamos com nossos pais. Isso foi em 2020. Ano passado foi o quê? 2024. 2024. 2023? Foi no finalzinho de 2023, será? Não, foi no meados de 2023. Foi que a gente começou. Porque ele me pediu em casamento no final de 2023, né? Lá na rede, né? Foi. É. Então a gente já tinha vindo disso daí já. Da toda a conversa, de toda essa superação. E aí quando vinha os comentários, a gente falava, não, a gente tá apegado nisso e tá tudo certo, o Senhor tá conosco, estamos em paz, tá tudo em paz, tá tudo em paz. Então tá bem com Deus, tá bem com Deus. Então, tudo bem, vamos continuar, acho que só são coisas passageiras. E aí, a gente meio que orou aceitando assim, algumas coisas. Tipo, Deus, eu sei que a gente, aconteceu isso com a Yasmin, aconteceu isso com o Nelson, a gente entende que são consequências e nós vamos superar isso. E a gente vai viver agora a nossa história juntos, só nós, construindo a nossa história, né? E foi quando tudo foi caminhando, sabe? A gente não olhou para essas dificuldades, aí marcamos a data do casamento, a gente não tinha nada. E aí começaram os milagres. Aí começaram os milagres. O primeiro milagre foi ele conseguir comprar a aliança, né? Que não tinha de onde tirar. E era o meu sonho, né? Que eu falava assim diretamente que eu queria ser pedida não com a aliança, mas com um anelzinho, né? Que é o anel do diamante aqui. E era um sonho, assim, que parecia super distante. Isso, inclusive, quando estavam acontecendo as dificuldades, parecia que algumas conversas assim, parecia que eu não merecia. Mas eu sabia. Tipo assim, Deus me lembrava disso. Não, você é a sua identidade, quem você é e tal. Eu sou filha de Deus, eu lutei tanto por isso, não vou deixar com que uma situação que aconteceu venha derrubar todo o meu sonho. E aí aconteceu. Aí foi o primeiro milagre. Aí tá, depois eu fiquei, meu Deus, como é que ele pagou essa aliança? Meu Deus! Aí tá, depois que nós marcamos a data, a gente começou a querer vender o brownie. Aí já tem pergunta sobre isso? Pode Sim, milagres. Então tá, já estamos na parte dos milagres. Eu respondi a pergunta. Já. Tá bom, foi se apegando em Deus. E aí depois a gente se apegou em Deus pros milagres mesmo, a gente vendeu o brownie. E isso surgiu porque eu já vendia brownie quando eu fazia faculdade na UFAM, né? Vendia brownie, sei lá, pra pagar passagem. Mas foi do nada, falou, bora vender brownie. Sim. Eu vi, na verdade, um post no Instagram, assim, de um casal que tava vendendo brownie e estourou pra vender brownie, né? Começou uma empresa. Eu falei, olha, eu já fiz isso. Por que a gente não faz? Ele falou na hora.
cara, vamos fazer, tu sabe fazer? Eu falei, eu sei, então vamos fazer. E aí, o que a gente tinha? De verdade, era R$60 no meu Nubank. Que foi o que a gente usou no cartão de crédito pra comprar o... Ainda era R$60 no crédito. No crédito. Pra comprar os ingredientes. Aí a gente comprou. E aí a gente repôs esse dinheiro e começou a juntar num banco só pra isso, né? Aí começamos a vender, e surgiu a ideia de fazer uma rifa. Eu morro de vergonha de vender rifa. Aí como é que eu vou vender rifa, gente? Não consigo vender rifa. E aí superamos isso de novo. Ele também, a gente gravou um vídeo, aí vendemos bastante rifa. Minha família comprou muita rifa. Familiares, assim, que moram distante, inclusive vieram pro casamento, nos ofertaram um valor, assim, que foi... Tipo, veio respirando, né? E, enfim, o Senhor operou milagres do vestido, que era tantos reais, e foi tantos reais. E um vestido lindo, assim, que era o sonho. Enfim, foi muito perfeito. E, enfim, o Senhor foi surpreendendo, sabe? De todos esses, assim, conta um, assim, que marcou. Todos marcaram, tenho certeza, mas um que tu sempre lembra. Um que eu sempre lembro era... Tu resume e tu fala assim, nossa, esse... Eu vivi isso daqui, Deus me deu isso daqui. Acho que eu posso dizer duas coisas, mais uma. É que quando a gente decidiu casar, ele falou assim, olha, a gente não tem como fazer a festa de casamento e viajar pra lua de mel. Não tem como, a gente não tem condições pra isso. Vamos escolher um. Isso, a gente vai escolher um. Aí eu falei, tá bom, então a gente vai dar um jeito de decidir fazer a festa e o Senhor vai prover a lua de mel. E aí nós oramos exatamente de forma intencional. Deus, nós não temos dinheiro, nem pra festa. Quem dirá pra pagar uma viagem, né? E aí foi passando 1 mês, 2 meses e nada acontecia, né? E eu não tava preocupada, mas eu senti uma coisa assim, no meu coração que dizia, o Senhor vai prover. E aí, teve um dia que ligaram pra ele, alguém da família dele, e falou, olha, tu já tem lua de mel? Aí ele falou, não, a gente ainda não tem. Então eu vou dar pra vocês a passagem. Aí ele me falou, eu falei, cara, pelo menos a passagem a gente já tem. Essa foi a primeira coisa. A gente, assim, eu tô contando aqui, mas quando a gente soube, eu falei, caraca, aí quando ele pediu uma passagem, aí pra não parecer real. Aí quando foi no outro dia, ele ligou e mandou mensagem lá pra ele, a família dele, né? Enfim, uma pessoa lá. E aí pediu nossos dados. Quando ele pediu nossos dados, que era pra colocar na passagem, eu falei, é real? E aí pediu pra gente escolher um dos 2 destinos que tinha lá disponível. A gente escolheu, fomos pra Fortaleza, né? E aí foi a primeira coisa. Eu falei, meu Deus, a gente tem a passagem. Agora quando a gente vai ver hospedagem. Aí eu comecei a pesquisar. E faltando pagar um monte de coisas do casamento. Deu uma pausa aqui rapidinho. Aí ele falou bem assim, Yasmin, calma. A gente vai esperar porque o Senhor falou que ia prover e ele vai prover. Aí eu, tá. Super ansiosa. Aí fiquei. Aí outra pessoa falou com a gente e falou, olha, vocês vão viajar? Falou assim, a gente ganhou a passagem. Você já tem hospedagem? Desse jeito você já tem hospedagem? Não, ainda não tem hospedagem, mas a gente vai conseguir e tal. Então eu vou dar hospedagem pra vocês. Aí a gente, meu Deus, tá acontecendo. Aí na mesma hora o outro falou, então eu vou dar o aluguel do carro, né? Aí foi assim, eu fiquei, meu Deus do céu, isso tá acontecendo. E até hoje eu fico, meu Deus, a gente teve uma festa linda e a gente viajou, Foi né? uma das melhores que eu já fui. Gente, legal. Divertido. Foi a realização de um sonho, assim, sabe? E é outra coisa que foi a mesma oração que a gente tava já perto do casamento, a gente não tinha as alianças. E aí eu, com aquela resto de fé que me sobrava, né, que eu tava esgotada, trabalhando e fazendo um monte de coisa pra tentar pagar algumas coisas e tal, a gente ia dormir super tarde fazendo brownie, dormindo super tarde, tipo, chegava em casa da faculdade, aí ia enrolar os brownies, ou ia fazer os brownies, ia dormir lá pra 1 hora, pra acordar cedo, pra estar no trabalho de novo, era muito cansativo. E aí com o restinho de coisa que me tinha ainda a fé, né, aí eu falei assim, a gente não tem dinheiro pra comprar aliança, qualquer coisa, ele falou, não sei se foi eu ou foi ele, a gente falou assim, qualquer coisa a gente compra uma assim só pra simbolizar, depois a gente dá um jeito, né, eu falei, não,
o Senhor vai prover as alianças. Alguém vai falar com a gente, vai dizer, olha, eu vou dar as alianças, né? Tipo, já com aquilo que o Senhor tinha feito. Fala com alguém. Aí eu, ai meu Deus do céu, Senhor, por favor, provê, Deus, eu vou esperar até a última semana. E aí a gente esperou até faltava 2 semanas pro casamento. Tu que deu o prazo. Não! Eu vou esperar até a Aí, última semana. não, tô falando pra vocês, né? Mas eu orando, Deus, por favor, Deus, eu não via nada acontecer. Eu falava, ai meu Deus, sobe e descansa, eu sei que o Senhor vai prover, eu não vou ficar ansiosa. Aí faltava 2 semanas pro casamento, uma pessoa muito próxima da família perguntou, né? Na verdade, eu fui emprestar cartão pra tirar, não lembro. Eu sei que a pessoa disse assim, eu vou pagar as alianças pra vocês. Só consegue lá o cartão e eu vou pagar as alianças. Aí eu falei, tem certeza? E aí, até hoje foi parcelado, mas a aliança tá sendo paga não é por nós, né? Ai, Então, que legal. então também é um milagre, assim, né? Foram coisas assim que o Senhor foi muito gracioso, sabe? Enfim, foi muito milagre, gente. Muito Mas milagre. diante de tudo isso, vem aquela pergunta, você teve medo? Medo. De casar, medo de não dar certo, medo do que as pessoas vão falar. Uhum. Eu acho que com tudo que algumas pessoas falaram, né? Com certeza veio algumas, não incertezas, mas preocupações. Sim. Mas, como eu falei, né? O Senhor, não sei, tipo, tinha coisas assim que aconteciam e eu falava, poxa, eu sei que Deus tá com a gente. Então eu não quero sentir isso que eu tô sentindo, eu não vou sentir medo. Senhor, tira esse medo. Aí eu falava, Senhor, tira esse medo. Pronto. E eu passava, sei lá, meses sem sentir nada disso. Agora, quando chegou perto da semana do casamento, mano do céu. Tinha oração que tirasse medo. Tinha oração que tirasse a ansiedade. Chegou, eu ficava, meu Tu Deus. chegou a engordar? E a gente percebe quando eu experimento o vestido, né? Eu engordava e emagrecia. Tava naquele efeito sanfona. Que uma hora eu tava comendo, outra hora eu não tava comendo. Aí a moça lá do vestido, mano, o que tá acontecendo? Aí, mano, aqui tá muito perto, não consigo mais. Ai, eu sei que... Mas enfim, eu tava mais preocupada porque a gente tava tendo que fechar algumas coisas de financeiro. E eu tava cansadíssima, não conseguia mais pegar trabalho que me oferecessem. Porque no tempo do casamento, da pré-festa, eu pegava trabalho de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava de manhã, né, carteira assinada, mas de tarde eu tava fazendo bico, eu tava fazendo vídeo, eu tava fazendo, sei lá, o que me aparecesse. Pega, pai, eu pego, eu vou fazer. Então eu tava super atolada, então eu tava ansiosa, mas a questão do medo, tipo assim, né, tava descansada no Senhor mesmo, só queria que passasse. Acho que chegou esse Quando chega o dia da Maísa, o sentimento de, tipo, Senhor, eu só quero que passe, por favor. Acaba. Mas assim, é um tempo muito bom, né, de preparação. Às vezes, eu não sinto saudade da loucura que foi. Mas eu sinto saudade de ficar pesquisando favor. vestido. Eu sinto saudade de ficar vendo os convites, porque o convite foi a gente que fez. Ai, gente, sinto saudade de muita coisa. Eu vejo sempre como um tempo de favor, né? Todos os Sim. meus amigos que casaram, assim, meu filho, se você quiser, aproveite o seu noivado, enriqueça. Aproveita pra ficar rico. Não Essa vai é a hora, é a hora, é a isso hora. mesmo. É a hora. Quem tá solteira? Marisa, que tá solteira. Sim, Quando vou ficar você milionária. noivar. Eu fico rico solteiro, eu vou ficar milionária. Te agarra isso na aí. frente do noivado. A gente Gente. teve vários exemplos, né, da Central Jovem. Várias meninas que casaram e a gente vê que todas elas o Senhor proveu. E aí isso é muito bacana. Proveu o que elas pediram. Eu lembro de alguém dizer assim, meu Deus, se eu soubesse, tinha pedido era mais. Sim, exatamente. Saiba pedir. Peça mesmo. Eu peço. Minha filha sou até famosa de pedir. E aí a gente vai pra última parte. Vamos fazer a nossa dinâmica. Toda vez que um convidado vem aqui, a gente sempre faz uma brincadeira. Sim. E aí a Yasmin, que é uma pessoa, né, que tem várias atividades, eu escolhi algumas palavras, tu vai escolher 3 ou 4, dependendo. E aí eu vou te falar a palavra e você tem que me contar uma história. Ai, meu Deus. Que envolve a palavra, que envolve a situação. Uhum. Tá bom? Tá. Mas tem que ser engraçada. Ai, mas eu não consigo ser engraçada na pressão. Consegue. Vai. Vou escolher um número? De 1 a 10 aí. Imprensa. Imprensa? Algo que tu viveu na Algo- imprensa. no que teu foi assim, trabalho. meu Deus. Que foi isso? Algo tem que ser. Algo aí. Vai ser uma situação engraçada, uma situação de nervoso. Tu tava fazendo lá em reportagem, trabalhando. Ah, imprensa, tá.
teve um dia, a minha primeira externa... Não, primeira externa não, meu primeiro ao vivo. Eu nunca tinha entrado ao vivo. Na verdade, a primeira vez que eu tinha entrado ao vivo, que era num programa, o Voz da Assembleia de Deus, na época, eu tive uma crise de riso. O W já viu esse vídeo, gente. Eu me dão água e eu saio de cena, porque eu, enfim. Porque ficou nervosa? Não, é porque aconteceu uma situação lá, e aí teve uma coisa que me fez rir, e eu tava falando, e eu tinha que continuar falando, tipo assim, Yolane... E aí eu... Não conseguiu. Desculpa. E saí rindo, eu fui embora, saí do estúdio, fui rir. Enfim, não é essa coisa. Aí tá. Então, mas ficou isso no meu, sabe? No meu subconsciente, eu acho. E aí me chamaram pra ao vivo pela primeira vez. Eu lembro bem, eu estava ali do lado de quem entra pro Canaã, do auditório Canaã, do lado direito, né? Esse é o direito. Do lado direito. Aí meu chefe falou bem assim, Yasmin, hoje você vai entrar ao vivo. Não. Vovô, eu não. Comecei a chorar. Aí eu tava com a minha colega, mana, por favor. Não. Eu tive uma crise de choro. Não, a primeira vez eu tive uma crise de riso. Aí essa última eu chorei e não entrei. Não consegui, gente. O medo me venceu. Chorei horrores, fiquei marcada. Não consegui. Foi isso. Tá, segunda palavra. De 2 a 10. 7. Igreja. Igreja. Ai. Igreja. Cara, aconteceram tantas coisas na igreja. Tu já caiu na igreja? Já escorregou? Já passou vergonha, já desligou a luz, já destruiu o cenário. Não, eu acho que eu nunca destruí cenário. Mas eu já caí. Eu lembro que eu sempre fui da dança, né? Eu tinha, não sei quantos anos eu tinha, mas sempre fui da dança. E aí, eu era doida pra uma roupa nova, que era, tipo assim, protótipo, era uma roupa dourada, com a calça dourada também. E antes, no piso da minha antiga igreja, era só cimento, né? E aí, eu fui correr de um lado pro outro, não lembro o que eu fui fazer. Sei que a minha calça era nova, então eu pisei nela e caí de joelho. Rasgou e até hoje tem uma cicatriz. Até hoje. Ela criou aquela no momento crosta. da apresentação, não? Não, foi no momento da apresentação. Ah, não, pera, tem outra pra contar. Tem outra. Foram fazer uma surpresa pro meu pai. E quiseram que eu... Quiseram, não sei essa palavra não. Queriam que eu dançasse pro meu pai. A música Aleluia. Aí, tá, eu fui dançar. Não posso ficar em pé aqui, mas... Ai, gente, foi péssimo. Ele entrou, aí eu fui dançar, e eu fazia bem assim. Aí eu girava e eu chorei assim. E procurei ele pra sentar no colo dele e chorar. E essa foi a dança. E foi um amigo também, eu passei. Pensei que tu tinha procurado o pai errado. Meu Deus, ela sentou no colo da pessoa errada. Ou então tu foi atrás e chutou teu pai. Não, eu fiz assim, eu começou a passo. E comecei a chorar. E acabou a dança, a música rolou, acabou a Um dança. passo. Só soube chorar. O próprio Azaf, né? Foi começar a cantar, entrou a presença de Deus e desmaiou. Última palavra. 10. Louvor. Louvor. Tem que ser engraçado? Deixa eu ver. Pode ser sério também. Pode ser sério? Pode ser Tu já sério. cantou na igreja? Eu já cantei. Não cantei na igreja. Não, já cantei na igreja, sim, já cantei. Mas questão de louvor, não tem assim nada de cantar. Eu cantei, às vezes que eu cantei, glória a Deus, foi bom. Foi quando foi pra substituir algumas pessoas que estavam faltando e tal. Mas teve uma vez que teve um encontro e eu vivia indo pra encontro, né? E era meu sonho participar do Ministério de Louvor. Sério, naquela época, era assim, um ministério requisitado por mim. Eu queria cantar, eu queria tocar, eu queria fazer alguma coisa, eu achava lindo. E aí eu tocava Hoje tem as irmãs que tocam pandeiro, né? Você foi da Vitória. Quem é casado já pode. E aí eu tocava trompete na época. E aí me chamaram pra cantar, não tem aquela música Sete Trombetas da Auriette? Auriette, né? Da sete de batom. Da Lauriette. Lauriette, anunciando a volta. Aí tinha a trombeta, né? E quando a primeira vez a trombeta tocar, aí eu tocava. Aí tá. Era o meu momento. Nossa, era super. Aí a gente apresentou, eu acho que não sei se foi no sábado. Para! Deixa a minha história. Foi gravado esse dia? Aí Não, para tudo, aí eles viram bem.
Aí tá. Aí tá, né? Aí fizemos a apresentação no primeiro dia, acho que foi a abertura. Não sei se foi na primeira ou foi no segundo. Eu toquei a segunda vez no sábado, porque a música ia repetir na sexta, no sábado e no domingo. Aí toquei no sábado. E aí depois daquele negócio todo, aí era engraçado, né? Agora vai ficar sério. Aí chegou um rapaz que eu acho que nem deve lembrar, mas ele chegou assim e falou bem assim. Esse meu colinho aqui tá pra sangrar, então eu tô tocando, vai esperar o momento da trombeta. A menina Aí ele falou assim, olha, eu acho que tem gente que é escolhido pro Ministério de Louvor. E eu acho que você não tem essa característica, você não tem esse chamado. Que cachorro! Falou isso pra mim. Antes da apresentação ou depois? Depois já. Não sei se foi depois. Do último dia? Aí, quando foi o último dia, eu não consegui assoprar o trompete. Quando a última trombeta tocar. Tocou ontem, moça. Ai, cara. Hoje eu já fui tocada. Hoje o cara acabou com a minha raça antes de entrar aqui. Eu não consegui tocar. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não sabe mais. A trombeta acabou. Cara, Até ontem que entrava no Foi céu. isso. Aí ele falou isso, aí eu me murchei assim. Não consegui mais tocar o Mas não trompete. reclamou pra ninguém, não? Não, fiquei só comigo, porque... Tem que liberar a perna do céu. Não, mas já liberei, Não, né? eu tinha que descer a paulada mesmo. Por que tu não pegou a trombeta? Toca o senhor. Toca em tudo. Ele queria tocar no teu lugar. Acho que sim. Beijoso. Acho que sim. Mas eu não falei pra ninguém, fui falar sobre isso já, ó, depois de muito tempo, Mas quando aconteceu, fiquei super triste, mal. Nossa, me expulsaram do Ministério de Louvor. Mas ele podia te expulsar. Ela não conseguiu soprar. Aí tiraram. Ah, ela teve uma performance ruim. Ela saiu. Acabou. A tua Aí eu carreira não. meteórica. Não, tá aí pra você ver, né? Olha como uma palavra, se Ela você não... destrói. Ela Ela destrói. destrói. Porque eu não consegui mais, tipo assim, me chamavam, vamos lá, Yasmin, não vou. Não fui mais. Mas que enviado do Não fui Satanás. mais. Então, gente, se acontecer isso com o seu ministério, não dê ouvido. Sim, se falarem que Vamos. você não tem o talento pra soprar o que? Como era o nome do instrumento? Trompete. Trompete, não acredita. Agora tu vai tocar trompete lá na igreja. Vai tocar trompete. Lá na orquestra. Ai, eu tô com dor de cabeça esperando esse final. Ai, pessoal, acho que o assunto de relacionamento, ele é muito bom, né? Porque ele joga pra fora tudo que a gente já viveu, tanto de bom quanto de ruim. E aí a gente passa a analisar, nossa, eu cheguei até aqui. Meu Deus, eu consegui, eu vivi tantos milagres, né? Nossa. E aí, quando o senhor olha, só vai dizendo assim, mas é só o começo, né? É só o primeiro passo que você deu. Porque o passo de casar é um passo de fé. É um passo de você realmente, você dizer assim, eu confio em Deus, eu vou dar esse passo. Eu vou ter uma família, porque hoje em dia as mulheres são super empoderadas, né? Eu não preciso de homem, eu não preciso de... E os homens, eu não preciso de nenhuma mulher. Aí você envelhece só, sem um filho, sem ninguém, e você ainda reclama. Então, assim, queira uma família, queira construir isso, porque é bênção. Gente, casamento é bênção. É, como a Marisa falou, o momento do noivado é o momento que tem que te abraçar. Nos milagres, eu acho que você... Eu não posso dizer que você não vai viver algo maior, porque realmente você vai. Mas a questão do noivado... É muito especial. É o fim de um ciclo Isso. pro início do outro. Uma E eu transição. lembro, falando em fim de ciclo, eu lembrei de uma coisa. Não sei se a Yolane vai lembrar também. Me corte se você não quiser que eu fale. Mas eu lembro que a Yolane recebeu muitas bênçãos. Ela não queria festa de casamento. Não queria. E as pessoas começaram a oferecer festa. E ela dizia, não quero, não vai ter, vai ser só o civil. E aí, chegou um momento assim que eu lembrei disso agora, né? Que eu falei assim, Yolane, como que você quer começar a próxima fase? Você deixa o Senhor te abençoar e recebe pra você iniciar com ele, ou você vai iniciar sozinha. E aí, cara, é esse momento, entendeu? Foi quando eu aceitei ter, né? E teve, isso é real. Mas se eu não tivesse amigos ao meu redor que falassem, não, você tem que aceitar ser abençoado, porque eu não queria. Não quero, não quero. Eu lembro que ela já tinha comentado que ela não queria, que ela não ia fazer. E aí passou a primeira vez, ela falou, fulano ofereceu, eu já disse que eu não quero. Falou, eu acho que assim, na segunda ou na terceira, eu cheguei a ver. Paulada cantou. Eu cheguei a ver ela negar e aquilo indignou meu coração. Porque eu senti assim, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo quer abençoar, ela tá negando. E aí eu fui orar, tá, gente?
Porque é um momento muito delicado, então você tem que ter sabedoria pra falar. E eu lembro que o Senhor trouxe isso, assim, é um momento que você decide como você vai iniciar a nova parte da sua vida. E se você deixa ele ir com você, você muda a história dali pra frente. Sim, verdade. Então, assim, e eu lembro que ela já passou, eu acompanho, né, sou amiga há muito tempo, então, assim, eu consigo ver que a decisão de deixar o Senhor entrar te fortaleceu por tudo que você viveu depois. Uhum. Entendeu? Então, hoje ela tem a certeza de que o Senhor proveu lá, Ele vai prover depois, vai prover. É como se o Senhor entrasse com a bandeira junto com você, entendeu? Olha, eu tô entrando nesse casamento. Porque, Marisa, mas eu tenho condições, eu não vou precisar de ajuda. Mas aceite se alguém oferecer. Sim, verdade. Não precisa, receba. Porque não é sobre o fato de você ter o dinheiro ou não, mas é uma bênção, sabe? É um presente. Verdade. Quero agradecer aqui a Yasmin, que topou vir aqui, porque quando a gente faz o convite, né, a gente pensa em alguns temas, a gente pensou nela pra vir aqui, e também a pessoa, ela vai expor um pouco do seu testemunho. E se expor, às vezes, você fica assim, mas tem certeza? Mas alguém que vai assistir, talvez das muitas visualizações, talvez uma pessoa só precisa dessa palavra. E é essa pessoa Que vai ser pessoa. que é por essa pessoa que nós estamos aqui hoje. você. Nesse escritório aqui pequenininho, com toda essa estrutura aqui, magnífica. É por você, bebê, que a gente tá aqui. Então, Iá, pode agradecer ao nosso público, nossos seguidores. Deixa sua mensagem. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que tá aí ouvindo, que conseguiu ouvir até o final pra ver todas essas histórias. Saiba que se o Senhor, Ele tá fazendo acontecer, agarre-se nisso e deixe Ele fazer, como a Marisa disse, deixe Ele operar milagres através da sua vida. Porque talvez você nem precise do milagre. Mas Ele quer, através da sua vida, mostrar o que Ele pode fazer, né? Para outras pessoas. Então, apegue-se nisso. Não deixe de ver os planos de Deus. Amém? Amém. Mas antes de terminar, eu quero que você levante sua mão aí. Porque você vai receber. Aqueles que são solteiros, a Yasmin vai abençoar. E a Marisa recebe junto com vocês. Você que ainda é solteiro, que você não tem namorado, você ainda não tem pretendente, você não tem nada. Mas o Senhor já tem pra você. Então, que a partir de agora você se coloque nessa brecha de estar se preparando para receber um relacionamento, que você receba ainda esse ano, em 2025, você receba algo do Senhor e que seja uma família abençoada. Amém. Nós declaramos sobre a sua vida, eu e a Yasmin, e hoje sobre a vida da Marisa e de todas vocês que nos assistem. Até a próxima, pessoal. Tchau.